Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que a gente está com dois projetos e hoje a gente vai separar os homens das mulheres de fato. Hoje a gente tem um projeto bem elaborado que requer um pouco mais de conhecimento das ferramentas e um pouco mais de habilidade. Então nós temos aqui agora... Tcharam! A super madeira. Então a gente vai estar com um projeto bem bacana, bem legal, e a gente vai estar reaproveitando esta peça linda que neste momento agora vocês não estão vendo o valor nela, mas ela tem um valor extremo. E a gente vai estar fazendo a nossa raia em madeira maciça e ela vai ficar muito linda, então eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai estar produzindo hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like e vamos produzir, porque é isso que a gente veio fazer aqui, não é mesmo? Bom pessoal, então agora nós vamos de fato para a produção e eu quero que vocês prestem muita atenção nas medições, porque isso vai requerer o projeto inteiro. Então vamos lá, vamos começar aqui comigo. Bom, nós temos essa madeira, ela é comprida, e nós temos aquele desenho que ele não é comprido, ele é na horizontal, e nós temos uma madeira vertical. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar dividir essa madeira para que ela abranja todo o corpo da raia. Então a gente vai precisar de muita atenção neste momento para que vocês não se percam, ok? Então vamos começar ali na raia primeiro para a gente ver qual que é a medida que a gente precisa inicialmente. O que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou dividir essa raia em 3 pedaços. Em 3 não, em 4 pedaços. Então eu vou colocar aqui na frente o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3 e por último o número 4, ok? Então a gente vai estar fazendo essas divisões, aqui vou marcar em linha pontilhada, para que a gente consiga fazer aquela nossa peça vertical ficar na horizontal e atender todo o nosso projeto. Aí, o que eu preciso agora? A gente vai precisar ver qual que é o tamanho da nossa peça total. Nós temos aqui 1,04 m por 19,5, mas considerando que a gente vai precisar retirar um filete das laterais para que a gente possa unir essas madeiras. Então eu vou estar tirando aproximadamente meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro, para só depois a gente estar alinhando todas as partes, mas antes disso a gente precisa medir. Então vamos lá, a gente tem 1,04 m por 19,5. Então aqui, de acordo com a nossa medição, eu vou pegar aqui agora uma peça da madeira de 8 centímetros, e vou marcar aqui. Vamos marcar 8,5 para ter uma sobrinha. Então nós temos a nossa primeira peça de 8,5, tá? Então daqui para frente a gente vai fazer a próxima medição. Então voltando aqui para a raia, agora nós temos uma segunda peça de 10,5, não, de 10 por 37. Agora a gente vai pegar. A gente já sabe que a nossa peça aqui, ela é 19,5, então ela abrange os 10 centímetros que a gente pegou por 37. 37 tá dando aqui, vamos colocar 37,5 para a gente levar em consideração uma perca de madeira que a gente vai ter. A gente começa a próxima medição. Então a gente vai agora para a próxima medição, que é 13 centímetros. Já sabemos que a nossa peça ali, ela tem 19 no comprimento. E aqui a gente precisa somente de 9 centímetros, então ela vai dar super bem. Uma peça de 9. Vamos colocar 9,5 para considerar a perca. E aqui a gente tem uma sobra, não precisa mais tirar aquela medição que a gente tem aqui, que é para o rabo, que é o 4º pedaço. Então a gente não precisa, a gente já sabe que tem madeira sobrando para isso. Mas vamos marcar aqui, só para a gente não perder
o costume, vamos deixar isso aqui que a gente sabe que dá e sobra. E isso aqui é sobra, tá bom? Então agora a gente vai precisar retirar aqueles filetes da lateral para a gente conseguir unir essa madeira, tá bom? Então a gente vai retirar esses filetes agora e depois a gente vai unir todas essas partes. Ela vai ficar bem irregular, lembrando que ela veio com um pedacinho pequeno, ela vai para um pedaço maior, vem para um pequeno e depois para um maior, que é o rabo. E tá tudo bem ela ficar desse formato, porque depois a gente vai moldar e vai dar todo o formato da raia nesta peça. Mas então agora a gente vai começar a cortar a madeira, os filetinhos que a gente disse no início do vídeo, ok? Bora lá? Pessoal, então eu já fixei aqui a nossa madeira na mesa, para que ela não se mova. O que está movendo aqui é a estrutura da mesa como um todo, mas a madeira não se move e a gente vai estar fazendo o corte dos filetinhos das laterais. Então agora eu vou usar meu EPI, que é o meu óculos, a minha máscara, e com o barulho eu já estou acostumada, então eu dei o meu abafador para o câmera. Então o câmera está com o abafador. E agora, nesse momento, eu vou estar usando uma serra circular. E essa ferramenta, ela requer muito conhecimento. Então, se você não tem a prática de trabalhar com uma serra circular, não mexa com ela nesse vídeo. Peça para outra pessoa ou tire essa diferença da madeira que eu vou tirar na lixa ou algo semelhante. Mas não mexa se você não tem o conhecimento, tá bom? Então, bora lá. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high. Bom, pessoal, então a gente já tirou aqui, ó, o nosso filetinho, como vocês podem ver, é bem fininho mesmo, pra gente retirar somente essa parte irregular da madeira, pra gente ficar com uma superfície para que a gente tenha a nossa parte aqui, ó, o mais plano possível para a gente poder fazer a união. Então agora a gente precisa fazer aquele corte que a gente mediu e riscou e teve aquela diferençazinha da serra. Então são 1, 2, 3 e 4 cortes que a gente vai fazer agora. Preciso colocar o EPI de novo. Vamos lá. Pessoal, eu vou estar retirando um pouquinho maior agora o filete, porque vocês podem ver aqui, ó, o limite da mesa tá um pouquinho longe disso daqui e esse corte ele ficou um pouquinho torto. Não tem problema, tá? Então podem seguir a medição que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, então a gente já terminou de cortar as nossas peças e eu deixei elas aqui numa ordem conforme as medições que nós fizemos. E como vocês podem ver, essa madeira ela tá bem desgastada. E o nosso maior objetivo aqui, além da peça final, que é a raia, que tem toda a sua beleza, é trazer vida para esta madeira que já está em processo de decomposição, mas que ainda tem sim uma madeira muito viva por dentro, né? Fora essa casca, essa crosta de fora, existe aqui uma possibilidade, algo que pode ser uma peça muito bonita. Então a gente está nessa tentativa de trazer uma vida e eu acho que vai dar super certo e vocês vão poder acompanhar. O que a gente precisa fazer agora? Então eu vou colocar ela aqui em ordem do que a gente planejou lá no início. Então nós temos nossa peça menor, que é essa ponta. Tem alguns pregos aqui, mas a gente consegue retirar ele depois. Então ela é a primeira, para vocês vai ficar aí de cabeça para baixo, mas dá para visualizar. Temos a segunda peça, que é essa daqui, que vai aqui. Temos a nossa terceira peça, que é aqui. Né? A outra peça, ela pegou mais para baixo. Vocês podem ver que aqui, se eu colocar na medição que a gente fez, a linha pontilhada, ele não dá. Mas a peça do meio, ela veio até aqui. Então aqui é a nossa terceira peça. Ela vem para cá. E por último, mas não menos importante, aqui já está em processo avançado de decomposição, mas existe possibilidade, que é o nosso rabo, que a gente não fez o corte, mas que a gente consegue ter uma noção de onde é que ele vai aqui, tá? Então a gente vai colocar ele depois, não agora, bem aqui no final, para que a gente consiga montar primeiro essas partes, para depois ir para a parte maior. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou estar encontrando o meio da madeira, né? Então, essa madeira ela tem uma
densidade de 4 centímetros, metade de 4 é 2, a gente já sabe que é 2, e vou estar fazendo 2 pontos, um aqui, outro aqui, e vou colocar esses pitão aqui, ó, para fixar ele aqui, aqui, e depois encaixar ele aqui nesta madeira. Dessa forma a gente vai conseguir unir as madeiras e depois fazer o desenho e o desbaste dela, tá bom? Então eu vou deixar tudo isso para vocês em time-lapse, para que não fique tão cansativo, e depois a gente volta com o processo final de toda a colagem da madeira, tá bom? Vamos lá? A gente já tem a nossa peça aqui, vocês puderam acompanhar um pouquinho no time-lapse. A gente já tem ela colada. A princípio ela tá toda errada, toda torta, toda diferente, mas isso não importa muito, porque o desenho final, se vocês podem me acompanhar aqui, se vocês puderam ver no desenho lá na parede, ele tem uma parte abaulada aqui, ele cresce, ele desce, ele volta, e ele vai com o rabo pro lado de cá e depois vem. Então tá tudo certo, tudo dentro do programado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai preencher esses vãozinhos com pó de serra para que ele fique bem unido, e a gente vai deixar ele secar por aproximadamente umas 15 horas. Então eu vou começar agora com o pozinho de serra junto com a cola Tec Bond, tá bom? Então, após as 15 horas de secagem, temos aqui a nossa peça toda colada. E eu já fiz o desenho nela. E aí, pensando um pouquinho, a gente podia ter economizado menos trabalho, né? A gente podia ter colocado essa madeira diretamente aqui, mas tudo é processo, tudo é aprendizagem, e vamos embora, vamos desse jeito mesmo. Então agora, nós vamos partir para o nosso corte. Mas antes de fazer o nosso corte, eu quero fazer uma marcação aqui, que é a divisão de alto relevo que eu vou fazer da parte dessa parte externa aqui da arraia, tá bom? E a gente vai cortar essa peça com a tico-tico manual. Então eu espero que vocês acompanhem aí tudo em time-lapse para ser mais rápido, e nos vemos depois com a peça já cortada. Finalizamos então o nosso corte, e vocês podem ver que eu dei uma lixada para que a gente diminuísse um pouco a diferença das madeiras, as colagens. Então agora nós vamos fazer a parte de rebaixo, o rebaixamento das barbatanas, e para isso a gente vai estar contando com a esmerilhadeira, com esse disco específico. Eu espero que ela aguente. Então vamos lá para o nosso desbaste. Terminamos então a nossa etapa de desbaste aqui das barbatanas da arraia. Então, como vocês podem ver, fiz um grande desbaste aqui, e agora a gente vai para a parte da lixa. Mas para isso, para eu poder estar fazendo um pouco mais desses detalhes aqui, eu vou estar contando com a esmerilhadeira, e depois a gente vai para a lixa manual. Vamos ver se vai precisar da lixa de cinta, eu acredito que não, mas se precisar, vocês vão estar acompanhando tudo aí também, tá bom? Vamos lá? You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. Gente, vocês não vão acreditar no pós-lixamento como é que essa peça ficou. Ela ficou incrível. Aquela madeira antiga, velha, toda chechelenta, que a gente teve que remendar, fazer todo o processo de desbaste, virou nada mais, nada menos do que esta peça aqui. Olha
quanto isso aqui ficou incrível. Eu tô muito apaixonada. Então assim, ela ainda tá branca. Agora a gente vai pra melhor parte de tudo. Depois da gente ter usado todas as lixas, 80, 100, 150, 220, eu usei a gramatura também, 320, passei uma lixa d'água, 1000, ela ficou desse jeito. Ela está absurdamente lisa, muito linda. Aqui a gente consegue ver um pedacinho daquele pino que a gente usou para fazer a fixação dessa parte da madeira para esta. Aqui a gente também consegue ver, mas isso tudo aqui são detalhes que vai fazer parte dessa peça e da história dela. Aqui também tem, ó. Então assim, ficou muito incrível, deu um trabalho, vocês conseguiram ver um pedacinho do que eu consegui produzir e gravar para vocês, mas agora a gente vai para a melhor parte, que é a parte de óleo e cera de abelha. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá para a melhor parte da peça. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. E aí, depois da gente terminar esse processo aqui, eu vou deixar ela absorvendo bem toda essa hidratação e a gente vai estar fazendo a base que ela vai ficar. Bom, pessoal, vocês estão vendo que ela tá bem pegajosa, bem, como que eu posso dizer, opaca, sem brilho. Então agora a gente vai estar fazendo um processo que é manual mesmo, é na força, na agilidade. A gente vai estar fazendo um polimento com agilidade para que ela tenha o brilho, que ela ganhe o brilho que ela merece. Vamos lá? You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Terminamos então, pessoal, aqui a nossa raia fabricada com muito carinho para mostrar para vocês esse processo de recuperação de madeiras que às vezes as pessoas acham que já não servem mais. Mas tá aqui o resultado para mostrar para elas e para vocês também que chegaram a desacreditar no início, mas olha só o resultado. E esse vídeo poderia terminar aqui, mas ele não vai, a gente ainda tem a base para fazer, para que ela fique numa posição muito linda e a gente consiga fazer a exposição dela de uma forma plena para vocês. Mas fala a verdade, vale a pena deixar um likezinho aí agora, hein, pessoal? Ó, ficou linda, linda, linda. Eu acho que ainda precisa de um processo de polimento agora de uma forma mais mecânica, elétrica, que é com a politriz. Eu vou estar fazendo isso, mas eu não vou mostrar para vocês, vocês só vão observar o brilho. Então ela tem um brilho agora, mas depois ela vai ficar muito mais bonita. Então, agora a gente vai para o processo de fabricação da base. Então agora a gente vai para a parte da base da raia. Vamos tirar as nossas medidas. Então a gente tem aqui uma peça com 30 centímetros e meio. A gente vai estar marcando aqui 15,2 mais ou menos, para a gente poder fazer a nossa medição. Essa peça é uma peça que tem 15 por 15 agora ficou, né? 15 por 15,5. A gente vai estar fazendo o corte dela aqui agora na serra de meia esquadrilha e depois a gente vai estar passando a tupia nessas bordas aqui para vocês verem o efeito que ela vai ficar. A fresa que eu vou estar usando é essa fresa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas é uma fresa romana, sei lá, algo do tipo assim. Mas ela dá um desenho bem bonito. Então a gente vai estar fazendo isso agora. Bom, temos a nossa peça então já cortada, precisa de acabamento, precisa de muita lixa. Como vocês podem ver aqui, o tom verdadeiro dela é este, a gente tem que estar com ela aqui bem esbranquiçada. Então a gente vai estar fazendo a parte de lixamento para poder chegar nessa cor original da madeira. Mas antes disso, a gente vai passar agora a tupia para fazer aquele acabamento que eu falei para vocês na borda, tá bom? Vamos lá! Up my appetite. Don't
Como vocês puderam acompanhar aí, eu tive que fazer várias demãos para poder ter o desenho que a gente gostaria que tivesse e teve. Então assim, o que eu gostaria de deixar em alerta para vocês? Essa é uma ferramenta extremamente perigosa. Então assim, ela dá trancos, ela puxa para trás, então precisa ter uma pegada muito firme, um pulso bem forte, porque senão ela pode ocasionar acidente. Então assim, todas as ferramentas que eu uso aqui, elas são possíveis de acidente. Então é bom sempre ter a atenção bem redobrada quando a gente se trata de ferramentas elétricas, tá bom? Então agora a gente vai estar fazendo a medida para encontrar o centro, para que a gente possa colocar, vocês estão vendo que a bancada está toda suja, para a gente colocar essa barra roscada. É ela que vai fazer o suporte da nossa peça arraia. Ela vai ficar superior, ela vai ficar no alto então, né? Então a gente vai estar fazendo agora a marcação, depois a perfuração, tanto da base quanto da arraia, e a gente vai fazer a fixação por último. Bora lá? Então a gente já tem aqui. Eu vou estar usando a furadeira com uma broca para madeira de número 8. Eu acredito que ela será o suficiente. E vou estar usando praticamente toda a extensão dela, porque eu quero que a barra roscada fique bem firme dentro da base, para que não tenha nenhuma avaria quando a peça estiver suspensa, fixada nela, tá bom? Então agora a gente vai para a furadeira. Então agora a gente já tem aqui o nosso furo para usar a nossa barra roscada. Então a gente vai estar fazendo a fixação dele e vamos furar também a raia. Lembrando que a raia, deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhadinha, ela vai ficar neste ângulo. Eu acho que daí você consegue ver, vou posicionar assim. Então tem um visual bem bacana, mas antes disso tudo a gente vai lixar, fixar a barra, passar o olhinho para dar uma hidratada, porque isso aqui pode enferrujar. Então a gente precisa fazer o tratamento desta barra de ferro. Mas antes disso tudo, vamos lixar essa peça, porque a gente precisa tirar essa diferença de madeira que saiu aqui, essa lasquinha. Vamos lixar e depois a gente vem pra raia. Vamos lá? Pessoal, muito dura essa madeira, inclusive para lixa. Estou com uma lixa aqui manual de número 60. Então eu vou estar indo para a lixadeira e depois eu volto com umas lixas um pouco de gramatura um pouco mais fina para vocês acompanharem esse processo, tá? Então eu já pulo, volto rapidinho. Bom, pessoal, finalizamos então a etapa de lixamento. Eu pulei a etapa que a gente fez aqui o reparo, porque essa etapa aqui a gente já explicou lá no primeiro vídeo, que é da luminária, onde vocês podem ver como que a gente faz esse reparo, com pó de serra, enfim. Vou deixar no card aqui no canto superior direito para que vocês possam clicar e verificar como que a gente faz, a gente tampa esses buraquinhos que ficam, tá bom? Então agora vai vir uma parte mais crítica. Mas antes da parte crítica, que é a parte de furar a raia, vamos passar um óleo mineral com cera de abelha nesse daqui, porque enquanto ele hidrata, a gente vai furando a raia, tá bom? Então agora a gente vai pegar a nossa cera de abelha com óleo mineral e vamos ver qual é o tom desta madeira. Aquela parte esbranquiçada sumiu. Ficou agora somente a parte roxinha e agora a gente vai dar uma hidratada nela. Então agora vocês podem ver como é que ficou a nossa tonalidade da madeira. Ficou absurdamente linda, uma camada bem fina e bem lisa. Então aqui a gente usou as lixas de gramatura, só para recordar.
gente foi para lixadeira, né, de cinta, na gramatura 60. Depois a gente foi para 80 manual, 120, 200, 150, 220 e finalizei com uma lixa minha pequenininha que eu tenho, que eu não estou encontrando agora, mas não tem problema, é a 320, que deixa essa camada bem lisa. Vocês não vão conseguir sentir daí, mas é importante dizer para vocês que essa lixa 320 ela deixa uma camada muito fininha. E é isso, ó. Então aquele tom esbranquiçado foi embora. E agora, enquanto ela termina de fazer a absorção do óleo e da cera de abelha, a gente vai fazer a perfuração na raia para depois a gente fazer a fixação desta peça. Então continuem aí. Bom, essa etapa é uma etapa extremamente importante e eu posso dizer que eu estou um pouco nervosa para fazer. Porque assim, a gente precisa encontrar agora o centro, né? E a gente precisa fazer com que essa barra roscada, ela fique em ângulo para que a gente possa colocar na nossa base que a gente já deixou hidratando, fez o polimento e agora ela está aguardando para que a gente termine esta parte. Então assim, vamos com calma, vai dar tudo certo. E se não der também, vocês vão verificar aí, porque a gente faz tudo na hora e vamos ver. Mas vai dar certo sim, vocês vão ver. Então bora lá. Vamos encontrar aqui mais ou menos a nossa medida do centro. Não vou nem usar régua, gente. Eu vou no olhômetro mesmo, para que a gente possa ter um... É isso. Vai ser esse, vai dar certo. Então, como que eu trabalho as perfurações em ângulo? Eu começo bem sutil com ele em ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e depois eu vou inclinando para o ângulo que eu quero. Então aqui a raia tá de frente para vocês, lembrando que ela vai ficar assim. Então eu quero que este ferro fique assim, né? Então ela tem que ficar neste ângulo. Vamos ver se vai dar certo? Agora, ó. Começo com um ângulo de 90 graus, a gente não pode apertar muito rápido aqui o gatilho da furadeira, porque a gente não tem uma espessura muito longa para a gente trabalhar. Então vamos bem com calma e depois a gente vai inclinando para este ângulo aqui, ok? Então vamos lá. Bom, agora eu já tenho o ângulo reto, eu vou inclinar. Vou segurar deste lado, para que eu tenha um apoio aqui para poder pressionar. Vamos ver se é o suficiente, a gente reserva esse pozinho aqui. A gente tem um furo aqui. Vamos aumentar só mais um pouquinho a profundidade. Acho que é o suficiente. Vamos deixar esse pozinho aqui do lado para não misturar com esse roxinho. Eu vou virar ele aqui porque ele tá cheio lá dentro. E aqui a gente tem o nosso furo em ângulo. Então, lembrando, a gente começou com ele reto assim, e depois a gente inclinou para que ele fique desta forma. Vamos ver como que ele fica agora com o ferro? Ó. E aqui vai a nossa base, o nosso suporte. Eu acredito que é o suficiente essa profundidade para que ele fique firme, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Aquele nosso velho truque. Tem uma possibilidade também de fixar essa barra roscada com resina. Inclusive, eu tenho aqui, ó, a resina da Redilize que eu uso, que eu adoro. Mas o processo de secamento dela vai demorar um pouquinho e eu quero terminar isso logo
Mas é uma possibilidade de vocês fazerem em casa, fazer uma misturinha de 2:1, que é a porcentagem, e a gente consegue também deixar isso de uma forma bem fixa, tá? Mas a gente vai fazer aquela misturinha que a gente faz sempre, que é o pozinho de serra com aquela nossa cola, e vai dar certo da mesma forma, tá bom? Então bora lá. Eu vou pegar esse reservatório, mas eu tenho essa reserva de pó de serra, mas eu tenho esse aqui também, que eu guardei quando a gente estava lixando a peça. Então eu consegui guardar esse pozinho aqui, é fundamental. Todas as peças que vocês forem trabalhar, guardem o pozinho que a gente consegue fazer reparos. Aquele buraquinho da base que a gente viu, que desfez com a furadeira, foi fundamental eu ter guardado esses pozinhos aqui, que é da mesma tonalidade, para a gente fazer o conserto. Ah, importante, ó. Aqui a gente fez alguns remendos. Lembra que a gente fez essa madeira bem dividida? Ela tem 4 partes, né? 1, 2, 3 e a quarta é bem pequenininha aqui. E aí eu esqueci, me deu branco, esqueci de fazer os remendos com a mesma tonalidade. Então ficou aqui tonalidade de madeira diferente, ó. Aqui diferente também. No meu ponto de vista não tem problema nenhum, mas no ponto de vista do cinegrafista ali, ele achou que não pegou muito bem. Mas a ideia aqui é fazer com que aquela madeira que ia ser descartada se tornasse funcional. E a gente conseguiu, tivemos êxito nesta peça. Então assim, agora a gente repara para as próximas peças, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Mas tá tudo certo. Vamos lá então? Vou estar inserindo aqui a nossa barra roscada. Vou lambuzá-la de cola, de contato. E vou lambuzar lá dentro também. Opa, na peça não. E aí, eu vou vir com o nosso pozinho de serra, fazendo todo esse preenchimento. Vou tirar o excesso. Tomem cuidado porque essa cola, ela é extremamente forte e ela queima. Então todas as vezes que eu uso eu já limpo na sequência. Cuidado com o gás que solta, porque como é uma reação química, ele solta um gásinho bem forte, arde o olho. Inclusive sai fumaça, dependendo da quantidade de cola e pó de serra que vocês usarem. Então é importante que vocês façam isso e fiquem longe. Afastem assim, para que não afetem a vista de vocês. E voilá! Então ela tá totalmente firme. E agora vem o grande finale. Ainda não está fixa, vou virar para que vocês possam ver deste lado. Opa, ela girou, ela não está fixa. E tem uma parte aqui, pegou pó de serra na mesa. A gente dá uma limpadinha aqui. E aí agora a gente precisa concentrar, vou até sentar, para que isso não saia do prumo. Ele precisa estar bem retinho. Bom, basicamente vocês não estão me vendo e não estão vendo o ângulo, obviamente o ângulo que eu estou. Mas eu quero proteger, aí pode aproximar aqui, eu quero proteger a madeira para que não pingue. E gente, me desculpa, mas foi a única fita que a gente encontrou aqui agora. Para proteger a madeira, para que não pingue cola nela. E aí agora a gente vai preencher o espaço que tem no vão com o pozinho de serra que saiu quando a gente fez o desbaste do canto. Algo que eu esqueci de fazer, a gente vai tirar, é lambuzar no parafuso. Então a gente já tem uma marcação aqui. Ui, vai pingar. E vamos lá.
Isso. Agora a gente precisa encontrar o centro bem rapidinho. Agora ele começa o processo de secagem. Bom, e pra gente finalizar então, eu vou estar passando novamente, como eu fiz aqui no superior, vou estar passando uma lixa pra gente fazer um acabamento um pouco mais fino. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you... E voilá! Finalizamos então, gente, a belezura. Olha como ficou firme. Eu tô segurando aqui, a nossa base tá firme e a nossa raia, é pesado, viu? E a nossa raia também. Então, e aí? Conta pra mim, o que vocês acharam? Na verdade eu tenho que mostrar pra vocês assim, né? Porque aqui fica de costas, mas é bom pra poder ver o acabamento. E aqui deste lado, nós temos ela prontinha. De uma madeira totalmente desacreditada, descartada, a gente conseguiu trazer um projeto para que vocês possam viabilizar o reaproveitamento das madeiras. Tem coisas que a gente observou que dá para mudar? Tem coisas que a gente observou que dá para mudar. Mas assim, isso tudo de observar que dá para mudar, a gente só vai saber durante o processo. Então tem várias coisas que a gente poderia ter feito diferente, como eu já mencionei, que é o pó de serra da tonalidade da madeira. Aqui a gente tem um pino que a gente fez a fixação desta parte para esta parte, ele ficou aparecendo, mas para mim tudo isso são detalhes que agrega a peça. O importante, reafirmando, o importante era a gente trazer vida para aquela madeira que já não tinha mais possibilidade nenhuma de virar alguma coisa. Então ela era totalmente lixo e agora a gente conseguiu trazer uma peça através daquela madeira e eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei fazer isso daqui e fiquem de olho porque vem mais coisas por aí. You're some kind of butterfly.